Bom dia mães com fé, bom dia quem acordou cedo, bom dia quem vai ver daqui a pouco. Agora são 7 horas da manhã, tá? Mas esse vídeo vai ficar gravado na nossa página Mães com Fé. E a gente está fazendo uma série de estudos sobre o livro Pastoreando o Coração da Criança. A semana passada a Tati falou sobre as influências formativas. Hoje eu vou falar sobre a orientação do seu filho a Deus. A gente pode comparar a orientação a Deus de uma criança como uma embarcação. Ela tem a vela, né? O que vai determinar a direção dessa embarcação é a posição da vela. Bom dia, Tati, tá tudo certo aí? O que vai determinar a direção da embarcação não é o vento, mas é a vela. Então a gente compara a direção do seu filho a Deus como essa vela na vida dele. Ele é uma embarcação, mas a posição que ele colocou a vela é que vai orientar, é a orientação em direção a Deus. Então, essa é a orientação para Deus que vai determinar a reação dele às influências formativas, né? Como a Tati falou na semana passada, das influências, né? Que não são só as influências formativas que determinam a direção da criança, né? Mas o que determina é o coração, como a gente vem falando, né? Nas outras lives a gente falou sobre o coração. Então é o coração dele que vai orientar a vida dele, né? E não somente as influências de fora. Uma criança, ela pode não estar consciente do seu compromisso religioso, mas ela nunca é neutra. A gente até tem na Bíblia, né, em Salmos 58:3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já desencaminham, proferindo mentiras. Então aqui Davi falou sobre que desde a concepção a gente já é pecador, isso a gente vem falando, né? Nós já nascemos com o pecado original. Então todas essas influências formativas e a direção a Deus é que vai determinar o resultado da disciplina e educação da criança. Por isso, assim, o remédio, né, não é unicamente mudar a estrutura do lar, e sim tratar o coração, né? Todas essas influências externas, elas são importantes, mas se não tiver uma mudança no coração da criança, ela não vai reagir, né, conforme a Bíblia nos fala. Ela vai reagir da forma que ela quiser. Então, assim, nós somos seres religiosos. A gente já nasce com uma tendência para adorar, né? Então, assim, a criança, ela não é neutra. Se ela não está adorando a Deus, ela está adorando a ídolos. Aí você fala, mas meu filho não é um idólatra, meu filho não tem ídolos na vida dele, né? Mas assim, os ídolos não são pequenas estátuas como a gente costuma imaginar, né? Os ídolos, eles são as motivações, os desejos, as vontades, os propósitos, as esperanças e as expectativas que a criança tem no coração. Tudo isso domina o coração da criança. Ela não precisa articular, ela não precisa falar disso. Mas se está dominando o coração dela, ela está adorando. Porque não tem como ela adorar a Deus e a ídolos. Ela sempre vai ser idólatra. Se ela não está adorando a Deus, ela está adorando outras coisas, né? A questão é a seguinte: não é assim, ela vai adorar, mas sempre é a quem a criança vai adorar, né? A criança, ela sempre está servindo e crescendo em entendimento das implicações de quem é Deus, ou está buscando sentido na vida sem um relacionamento com Deus. Se ela está vivendo sem um relacionamento com Deus, ela está adorando o que não é Deus, né? De qualquer forma, o seu filho ou a criança, ela vai estar adorando alguma coisa, né? E isso é inerente do ser humano, essa necessidade de adoração, né? Nossos filhos, eles não são a soma total do que colocamos nele, né?
Nossos filhos, eles interagem com a vida, seja a partir de uma aliança de fé, seja a partir de uma aliança idólatra de incredulidade. Então, assim, tudo que vem exteriormente, ele acaba influenciando na formação dele. Mas o coração dele é que vai ditar se ele vai reagir bem ou mal a essas influências dele, né? Por isso que muitas vezes a gente questiona, fala assim, poxa, essa criança foi criada com tanto amor, com tanto carinho, ela foi criada dentro da igreja, muitas vezes, em escolas cristãs, mas ela não continuou os caminhos de Deus, né? Ela não seguiu. Por quê? Não houve a mudança do coração. Então a mudança ela é de dentro para fora. Ela nunca é de fora para dentro. As influências formativas são importantes, exteriores são, a gente tem que se preocupar com essas influências sim, mas se ela não tiver uma mudança de dentro para fora, uma mudança de coração, não adianta, tá? Ela pode ter as melhores influências da vida dela, ela não vai sentir essa mudança, ela não vai ser tocada por essa mudança, tem que vir do coração. Por isso que esse livro ele é muito incisivo em a gente pastorear o coração da criança, em a gente descobrir, né, e sendo insistente, sendo sempre falando, sempre procurando mostrar os caminhos de Deus, ensinando a palavra, ensinando as verdades bíblicas, porque aí você vai estar pastoreando esse coração, né? E vai ser uma decisão do seu filho, né? Vai ser uma decisão do coração dele, mas o nosso papel é pastorear, é ensinar, é falar da palavra, né? E aqui o autor fala, né? Criar filhos não é apenas prover bons estímulos, uma atmosfera construtiva, uma interação positiva entre filhos e pais. Há uma outra dimensão. Seu filho está crescendo, adorando, servindo em entendimento, né? E esse entendimento, né, que é a decisão dele de adorar a Deus ou a outras coisas, né? Seus filhos não são um produto, né? Muitas vezes a gente gostaria, talvez, que eles fossem um produto, que a gente colocasse ali e a gente ensinasse tudo e colocasse bons estímulos, uma atmosfera de paz, de amor, com ensinamentos, mas eles reagem, eles não são produtos inertes, então eles reagem a toda essa influência que ele vai ter de fora, né, que a gente dá, que a gente se preocupa, ele vai ter uma reação, ele é um barro moldado, só que esse barro ele reage ao que ele recebe. Seu filho ele reage, então ele sempre vai ter essa reação dependendo do que está no coração dele. Tem que ter essa mudança interior, né? Não adianta só as influências boas, mas sim tem que ter uma preocupação com o pastoreio deste coração. Como que está esse coração? Como que está? Né? Não só, muitas vezes o comportamento não diz o que está no coração. Às vezes a gente se engana achando que o comportamento diz, mas o que está no coração dele é o que você vai descobrir no dia a dia com ele, é o que sai da boca dele, são as atitudes, são as coisas pequenas em que você nota. E assim, é um pastoreio diário, né? Um pastoreio constante, é a gente sempre repetir coisas, né? E tudo com amor, carinho e muita fé, que essa fé vai ser transmitida para o seu filho, né? E a Bíblia, ela cita um exemplo, é uma história da Bíblia, né, sobre José do Egito. Essa história é uma prova de que as influências formativas não constituem a história de uma criança, tá? Por quê? Quem se lembra da história de José do Egito, quem já leu na Bíblia, em Gênesis? Eu vou contar um pouquinho rapidamente do que foi a história desse menino. Sua mãe faleceu enquanto ele era um jovem. Ele era o favorito do pai. Seus sonhos inflamaram o ódio de seus irmãos, porque ele tinha sonhos de revelação. Depois, ele foi rejeitado por eles por causa de um presente que seu pai tinha lhe dado.
que esse presente mostrava a autoridade dele sobre os irmãos. Seus irmãos o traíram. Ele foi jogado em um poço. Comerciantes de escravos oportunistas o compraram para lucrar. Ele foi traído na casa de Potifar. Foi preso e abandonado por aqueles a quem ajudou, dentro da prisão. Ele poderia ter sido amargo, cínico e ressentido. Se esse homem fosse apenas a soma total das influências que o moldam, qual teria sido o resultado de José? Né? Teria sido uma pessoa cínica, ressentida, revoltada, com tudo isso que ele sofreu, com toda essa traição, com toda essa história difícil que ele teve. Mas o que José se tornou? Um jovem que teve misericórdia de seus irmãos que o maltrataram. E como se explica tudo isso? Em meio a influências formativas difíceis, né, essas influências externas que ele teve, que muitas vezes fogem do controle, né, do pai, como fugiu, né, no pai de José, ele não teve controle sobre essas influências, não teve como ele ter aquela proteção, porque foram coisas que aconteceram na história que fugiram. E muitas vezes é o que acontece com a gente, tem coisas que fogem do nosso controle, como a morte, por exemplo, né? Voltando aqui, um jovem que teve misericórdia de seus irmãos. E em meio às influências formativas difíceis, José se entregou a Deus, que o transformou em um homem que reagia a partir de um relacionamento vivo com ele. Então, o coração de José, ele era convertido a Deus, por isso que ele reagiu tão bem a todas essas influências negativas, a tudo isso que aconteceu na vida dele. Tudo que aconteceu na vida dele de ruim foi transformado em bênção. Então, aí é a prova de que muitas vezes a preocupação dos pais é a gente fica muito nos estímulos, nas melhores formas, nas ideias criativas do que fazer, do que criar, aonde colocar de escola, o que ensinar, qual atividade fazer. É importante, mas não é isso que vai ditar, né, o resultado do seu filho, se ele será uma pessoa boa, que é o nosso desejo, né? Então, assim, a preocupação novamente falando, é o pastoreio do coração, que é onde sai a fonte da vida, como está escrito na Bíblia. José amava a Deus e encontrou sua orientação não nas influências da vida, mas nas misericórdias e aliança com Deus. Então, é isso. A gente tem a história aí de José como exemplo de que o que manda é o coração, né? É o coração dele, é o de dentro para fora, é o que como ele reage, né, a essas implicações da vida, a todas essas influências da vida, né? Este livro que a gente está lendo, Pastoreando o Coração da Criança, até o autor fala, né? A maioria dos livros são escritos para ajudar os pais a cumprir melhor a tarefa de fornecer influências formativas construtivas. São dicas e ideias criativas que voltam-se a produzir melhores influências, as mais consistentes biblicamente, na esperança de que a criança responda a elas e seja uma boa pessoa. Esse livro não é isso, tá? Ele não dá essas ideias e dicas. Esse livro mostra como pastorear o coração da criança, alcançando o seu coração. Porque em Provérbios 4, 23 diz: a vida flui do coração. Criar filhos não deve ser uma preocupação apenas com influências formativas, mas deve envolver pastorear o coração. Porque a vida se transforma a partir do... transborda do coração, né? E nunca os problemas serão apenas falta de maturidade. Muitas vezes os problemas de uma criança, a gente fala, é falta de maturidade, né? Mas rebeldia, desobediência à autoridade, tudo isso, ele não é só uma falta de maturidade, né? Elas são, não são passageiras, não são temporárias, mas representa idolatrias do coração, aquilo que seu filho mais adora, né? Aí, para concluir, o autor fala, né? Mas o que a gente faz, né? Tanta informação, e aí? Como que eu vou fazer tudo isso? Calma, né? Como ele diz,
só influência formativa não adianta. Então, ele aconselha a gente, preocupe-se em como estruturar as influências formativas da vida, né, que estão sob seu controle, tá? Muitas circunstâncias estão além de nosso controle, como por exemplo a morte. Em segundo lugar, pastoreie ativamente o coração de seus filhos, dando-lhes orientação e direção a Deus. Em tudo isso você precisa orar, pedindo que Deus trabalhe em e ao redor de seus esforços e das reações de seus filhos, a fim de torná-los pessoas que conheçam e honrem a Deus. Então, assim, tem toda uma preocupação com a formação, mas não se esqueça de orar ao redor dessas influências, né? Pastorear o coração dele, dando orientação em direção a Deus e aceitar muitas vezes as correções que vêm de Deus, né? Aceitar muitas vezes o que vem da autoridade através da Bíblia, palavras, né, que venham através da Bíblia. Então, agora eu vou orar com vocês, né, para Deus dar essa força para a gente conseguir cumprir esse desejo que a gente tem de pastorear o coração. Amém? Senhor, obrigada por este momento. Eu te peço agora e convido a estar conosco e a nos ajudar a pastorear o coração de nossos filhos, a descobrir o que está ali, qual que é o ídolo que ele tem, se ele adora a Deus ou se ele está adorando a outras coisas. A criança sempre vai adorar a algo, Senhor. E isso, o desejo do nosso coração é que ela adore a Ti. Por isso nos dê discernimento, nos capacita e nos ajuda a pastorear o coração deles. Te peço por cada mãe agora, Senhor, que esteja ouvindo, assistindo, cada pai, que o Senhor esteja, Senhor, dando consolo e entrando nessas famílias, Pai, dando discernimento e sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso aí. Essa semana a gente vai ter uma live na terça-feira às 15 horas, às 3 da tarde, com a Ruth Crespo. Ela é coach de emagrecimento e ela vai falar sobre uma melhor dieta, uma melhor nutrição familiar, né? Uma alimentação mais saudável. Então, fica ligado aí nas dicas que ela vai falar, né? Oi, Jaque, tudo bem? Como estão as pequenas? Graças a Deus, né? Houve aí a Jaque teve um grande milagre de Deus. Então, é isso aí, gente. Obrigada, uma ótima semana, uma segunda-feira abençoada. Que o Senhor esteja nos orientando a sua vida, orientando a nossa família. Que nós estejamos sempre aí, alertas, pastoreando o coração das nossas crianças. Um grande beijo. Até mais.